Professora Vanessa, tudo bem? Salve, Rafael, tudo bem? É aquela ansiedade que você até se acostumou esperando os convidados entrarem, quando você estava na função de host aqui das lives da PGM, eu fico sempre nessa ansiedade, será que vai dar certo? A conexão vai Isso deixar? isso não tem jeito, isso é inafastável. Deixa eu aumentar seu som aqui, só um minutinho. Tá Pronto. ótimo. Bom, Vanessa, assim, eu acho que em primeiro lugar agradecer a aceitação do convite e eu queria publicamente aqui dizer para todos os nossos seguidores que esse projeto das lives da PGM foi iniciado pela própria Vanice, né? A Vanice é a mãe, digamos assim, da ideia e do projeto em si, e que fez um enorme sucesso em 2020, por conta até da pandemia. Essa acho que foi uma forma excelente que a Vanice encontrou da Procuradoria, através do SES, continuar com a sua missão de divulgar conhecimento e, ao mesmo tempo, aproximar os colegas. Eu tive a honra de participar da primeira live com a Vanice e esse projeto, portanto, se inicia com a direção da Vanice no Centro de Estudos. E eu tenho dito isso para todos, né, porque é um desafio enorme, porque eu tenho hoje essa bandeira de levar à frente os projetos que a Vanice já implementou muito bem e manter o nível que a Vanice deixou para a gente, o nível lá em cima, o sarrafo é alto, quando a Vanice trabalha. E eu fico assim, muito honrado em ter a Vanice com a gente na live, porque não só é uma forma da gente prestigiar a autora intelectual e executiva, porque botou em prática, ela fazia tudo basicamente em relação às lives, mas ao mesmo tempo ter uma das maiores referências da Procuradoria para falar de um assunto que é tão relevante, tão atual, instigante, que é o tema da inteligência artificial e a administração. Então, Vanessa, suas palavras iniciais e assim, meus agradecimentos, não só por você ter aceito o convite, mas pelo projeto em si da live, que eu acho que tem que ficar registrado. O projeto foi gestado na sua direção. Obrigado. E eu apenas estou levando à frente aqui com muito carinho, eu prometo que vou levar com muito carinho esse projeto à frente, que eu acho maravilhoso. Enfim, quem conhece o professor Rafael sabe que Rafael, além de muitas outras qualidades acadêmicas, é um gentleman, é uma pessoa muito gentil. Rafael, você está em excelentes mãos, o Centro de Estudos está em excelentes mãos. Você é uma pessoa muito identificada com a instituição, muito identificada com a academia. Então, se eu tivesse que escolher alguém para me suceder, não teria escolhido o melhor. Mas acho mesmo divertido que você, que tenha sido a pessoa que fez a primeira live, agora estejamos em postos trocados. Acho muito bom. A vida é boa porque ela proporciona essas coisas, né? Nem só coisas ruins a pandemia trouxe. Essa é uma coisa boa. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito bom ter você aqui de novo, Vanessa. Eu falei isso nas lives, que eu tive a honra de participar com você na direção do Centro de Estudos e eu achava o projeto maravilhoso. E eu falei, nossa, o que eu vou fazer na direção do Centro de Estudos? Acho que uma coisa é certa, é manter as lives. O resto eu tenho que ver os outros projetos, mas as lives da Vanice tem que ser mantidas. Muito bem. E para quem não conhece a Vanice, acho que não tem nenhum desavisado aí que não conheça a Vanice, mas se tiver alguém que não conheça pelo menos o currículo da Vanice, é claro que não dá para falar do currículo todo, porque a gente só tem uma hora de live, a gente tem um limite temporal. Se fosse falar de todas as características da Vanice, currículo, produção acadêmica, a gente ficaria aqui meses falando. Mas assim, de uma forma muito resumida, a professora Vanice foi Visiting Fellow na Harvard Law School, tem pós-doutorado pela EBAP da FGV, doutora em Direito pela Gama Filho, procuradora do município do Rio de Janeiro, nossa ilustre colega, membro da PGM. Ela já foi titular de Secretaria de Administração, tem experiência no Executivo, na gestão, digamos assim, na parte de gestão, Secretaria de Administração, tanto do Estado quanto do município do Rio de Janeiro. Professora do PPGD, professora de mão cheia, autora de livros, autora de artigos, uma acadêmica que sabe aliar o lado acadêmico e o lado profissional. Tem a visão prática, a visão teórica, que eu acho que é um ganho assim, enorme para todo mundo que escreve. Conhecer também a prática. A Vanice, ela tem o pé no chão e, ao mesmo tempo, tem a academia. Ela consegue viver nos dois mundos muito bem.
Esse é um currículo muito resumido aqui, Vanice. Diretora do Centro de Estudos, até há pouco tempo, presidente do 8º concurso de procurador. Ela tá sempre com novidades, ela não foge dos desafios. E não fugiu do desafio de participar da live do projeto que ela própria criou, e eu levo à frente, como eu disse, com muito carinho. Vanice, então, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai falar da inteligência artificial e administração. Eu, pessoalmente, acho um tema sensacional, instigante. A gente tem visto, nos últimos anos, especialmente, um desafio para o mundo jurídico por conta de novas tecnologias. Há muito tempo já se fala em tecnologias disruptivas, né? O caso do Uber, que foi julgado no STF, sempre gera muita polêmica. Agora o Buzzer, né, está gerando também uma polêmica semelhante à do Uber, com algumas especificidades. Netflix, WhatsApp, enfim, várias tecnologias que foram surgindo nos últimos anos e que foram colocando em xeque essa questão da tecnologia e como direito para se deparar com a tecnologia. E a inteligência artificial, eu acho que é um mundo a ser explorado e está começando a ser explorado, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Acho que o primeiro ponto, assim, para a gente começar, do que a gente está falando, Vanice, quando a gente fala IA, inteligência artificial, que mundo é esse? O que é inteligência artificial? Por que a inteligência artificial tem se inserido nos debates, não só nas empresas, mas também nos debates no poder público nos últimos anos? Muito bem, vamos lá. Sempre é bom, especialmente falando de um assunto que está um pouco mais fora da nossa caixa, né, do universo jurídico, fazer, como eu dizia aos alunos, fazer um acordo semântico, né, estabelecer aí um acordo conceitual, especialmente com um termo como esse, que é tão aberto e tal. Então vamos adotar assim como conceito, só para essa nossa conversa, quer dizer, inteligência artificial são mecanismos que mimetizam a racionalidade humana para desenvolver uma determinada atividade que lhes foi assinalada a partir de dados que lhe foram imputados ou disponibilizados. Então, isto é IA. Então, claro, o que vem na cabeça quando a gente pensa em IA é o filme do Will Smith, com Eu, Robô, né? Yes. Quem for mais velho como eu, pensa em Terminator, Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Eu lembro também desse filme, né? Eu também lembro, Marisa. Ou aquele filme com que chamava-se Inteligência Artificial, agora me fugiu o nome do menininho. Do Tom Cruise? Não, esse era Minority Report. O que chama-se IA, que era com o Jude Law e o menininho que fez o Sexto Sentido, agora o nome dele me escapou. Então, assim, o conceito é esse, né? Bom, tá bom, mas se é isto, quer dizer, mecanismos que mimetizam a racionalidade humana e tal, isso por que isso de repente apareceu, de repente ficou relevante? Vejam que a primeira vez que se falou em IA é numa conferência que aconteceu em Dartmouth, em 1956. Estavam lá reunidos os cientistas e já previam a possibilidade que mecanismos reproduzissem a racionalidade humana, né? Mas isto não aconteceu, este projeto não aconteceu. Por quê? Porque para que IA funcione bem, ela precisa de 3 elementos, né? Você precisa de algoritmo, que é o comando, em última análise, das operações que o mecanismo desenvolve. Você precisa de capacidade de processamento, porque o mecanismo de IA não se desenvolve numa máquina muito reduzida, e você precisa de dados, grande massa de dados, grande disponibilidade de dados. E nenhuma dessas 3 coisas a gente tinha em 1956, né? Veja, interessante, no outro dia eu assisti um vídeo do Kai-Fu Lee, que é um CEO, já foi CEO na Google, é um nome muito importante em matéria de inteligência artificial, e ele contava que a tese de doutorado dele, que aconteceu nos meados dos anos 90, e era uma tese em IA, utilizava uma base de dados cujos dados, a somatório dos dados que ele usava, corresponderia mais ou menos a 5 músicas que a gente tem hoje no nosso telefone. Então, imagine, né, o quanto isto já evoluiu, mudou. Vou ter que botar o óculos, senão eu não enxergo as pessoas falando aqui, né? Muito bem, então só para a gente ter essa noção de o quanto isso evoluiu. Então precisávamos dessas
essas três coisas: algoritmo, capacidade de processamento e dados. E estas três coisas só convergiram mais recentemente. Algoritmos, porque se desenvolveu a ciência específica, capacidade de processamento. Na verdade, isso estou começando a aprender, hein, Rafael? Mas desenvolver isso que a gente chama de Big Data é uma arquitetura de processamento que permite que aquela massa enorme de dados seja processada em paralelo em várias máquinas ao mesmo tempo. Então você não precisa de um supercomputador Mega Blaster desses que a gente vê em filmes de ficção científica. Você aparelha os vários e eles conseguem processar uma massa incomensurável de informações. E dados, quer dizer, a coleta dos dados, ela só foi ter aceleração mais recentemente, né? Depois que a internet já estava tremendamente divulgada e que os serviços passaram a ser oferecidos através da internet. Quer dizer, você começa a dar dados, a transmitir dados, oferecer dados na internet a partir do momento que você começa a fazer suas operações bancárias na internet, você começa a comprar na Amazon, você começa a usar Netflix, aí tem um mundo de dados sendo oferecidos. Então, por que isso ficou relevante agora? Porque agora se reuniram as condições todas que favorecem a utilização de IA. E a tendência é que isso ganhe ainda mais relevância quando quando se divulgar, se popularizar, se disseminar a internet das coisas. Porque aí vai ser mesmo feito no filme do Tom Cruise, né? Que tem uma cena, não sei se você se lembra, ele passa perto de um totem desses, né, de propaganda, aí o totem diz: bom dia, fulano, você vai querer isso assim, assim? Aí oferece o produto que tinha feito a leitura da íris, sabia que era ele, que os interesses dele eram esses, aqueles. Quer dizer, na hora que você tiver a internet das coisas, que a sua geladeira informar para você ir para algum lugar que acabou o leite, né, que a máquina de lavar rodou e já terminou o ciclo e tal, aí imagina a quantidade de dados que a gente vai ter disponível ao mesmo tempo, né? E convergindo, né? Eu recentemente fiz um post, nem sei se o post já foi para o ar ou está programado ainda, dando conta de que o Google comprou a Fitbit, né? Que é aquela pulseirinha que monitora a sua atividade física, né? Então, imagine, você vai ter uma grande corporação que é capaz de saber que quando você acessa o site XPTO, né, seus batimentos cardíacos sobem 2 batidas. E isto tem um sentido para a ciência, né? Então, eles serão capazes de perceber um interesse que você mesmo não perceberia, porque se o nosso batimento subir 2 batidas, a gente não sabe, né? Mas Google saberá, e sabendo, vai poder mais facilmente conhecer você, suas preferências, as coisas que lhe dão repulsa. O Yuval Harari, naquele livro dele, 21 Questões para o Século XXI, ele chama isso de hackeamento do ser humano. Quer dizer, você vai ter mecanismos de inteligência artificial que saberão mais de você do que você mesmo, porque eles serão capazes de interpretar pequeníssimos sinais que a gente passa batido, passa desapercebido, né? Então, por isso ganhou importância. Conjugaram-se os fatores que permitem IA em grandíssimas proporções. Impressionante, eu acho que é sensacional. A gente já percebeu nos últimos anos uma mudança dramática nas relações empresariais, nas relações de poder público também, com novas tecnologias, na questão dos serviços públicos, no exercício do poder de polícia, etc. E é só um pouquinho ainda do que a gente ainda pode sofrer com as consequências da inteligência artificial sendo levada à frente com mais intensidade. Eu me recordei aqui, preparando aqui as perguntas para a Vanícia, aqui o nosso roteiro que a Vanícia também me passou. Sempre quando surge uma novidade, o ser humano geralmente ele se assusta e, digamos assim, tem uma reação geralmente de aversão, né, às novidades. E falando em tecnologia não é diferente, né? Quando a gente vai falar da Revolução Industrial, naquela questão da tecelagem, por exemplo,
quando surge lá uma primeira máquina que ajudava no processo de tecelagem, né? Isso gerava desemprego, porque você não precisava de tantas pessoas fazendo o processo que uma máquina faria. E aí fui resgatar uma decisão antiga da Suprema Corte americana, o caso acho que era Sony versus Universal, e é um debate que o pessoal costuma comentar quando fala do Uber, do Buzzer, das novas tecnologias, em que surgiu lá o videotape, o videocassete, que gravava programas de televisão, e aí as emissoras de televisão ficaram desesperadas, vocês vão poder gravar o meu programa e replicar o meu programa a qualquer momento, ver a qualquer hora, sem controle. E aí teve lá a disputa, e por 5-4, uma decisão super apertada, a Suprema Corte aceitou aquela nova tecnologia e falou que não haveria problema, né? Então, assim, a todo momento tem essa discussão, o Uber não foi diferente, agora o Buzzer e por aí vai. No caso da inteligência artificial, Vanice, o que você acha em relação aos impactos dela na administração pública? O que a gente pode tirar de positivo no âmbito da administração pública ou das pessoas que se relacionam com a administração? A gente já tem aí alguns exemplos famosos, o Watson, né, da IBM, o Victor do STF, a Alice do TCU, algumas inteligências artificiais que já estão sendo colocadas no papel. O que você acha? As experiências são boas? Tem muita coisa ainda para avançar? Qual a expectativa? Vamos lá. Assim, primeiro ponto, que é um ponto importante a gente entender, é o seguinte: o que há de novo, né, na chegada da inteligência artificial que não houve, por exemplo, quando chegou a telecom, né, da telefonia celular? O que há de novo? Inteligência artificial tem um diferencial em relação a essas outras inovações tecnológicas que já aconteceram no passado, que é o seguinte: ela tem alta complexidade, né? Entender exatamente como faz, o que opera e tal, é difícil, né? Então ela tem alta complexidade e ela tem ubiquidade. Porque quanto mais inteligência artificial se oferece, mais a gente quer, né? E a gente nem se dá conta, né? Você vai clicando, olha, Rafael, tem um aplicativo que controla se você bebeu água e avisa que você não bebeu. Oba, eu quero isso, porque eu esqueço de beber água, e beber água é importante para a saúde. Pronto, tá você se valendo de um mecanismo de inteligência artificial e municiando alguém de informações sobre você. Então isso é o que há de particular, né? Ela tem alta complexidade, portanto ela tem baixa, ela é opaca ao controle, né? A nossa capacidade de prever os efeitos positivos e negativos é mais baixa, e ela está por todo lado, e cada vez quereremos mais, né? E aí veja como isso é uma coisa que já tem a ver com algo que o pessoal está dizendo aqui: regular, precisamos regular, quem regula, como regula, né? Essas características da IA estão gerando uma discussão no que diz respeito a como regular, porque haverá quem diga: olha, não temos como regular, é muito novo, ainda não sei exatamente, não estou nem entendendo bem isso, como é que eu vou regular, né? Haverá quem diga ao contrário, precisamos regular imediatamente, porque pode haver riscos potenciais que a gente não consegue ver, né? E quem usa, né, as big techs que estão presidindo, né, a introdução de IA, essas não querem que regule mesmo, né? E não querem que regulem, e o argumento é: não, olha, peraí, vamos ver como é que acontece. E na medida em que elas oferecem e a gente passa a se utilizar disto, se amanhã ou depois vem uma regulação qualquer, dificultando muito a utilização do Netflix, dos aplicativos que a gente usa no dia a dia, do que você oferece para o seu filho se distrair quando você vai comer pizza, aí você vai reclamar: ah, não, mas como assim? Eu era feliz, eu tinha aquele troço, né? Então vejam que as características da IA estão permitindo que, de maneira muito subreptícia, os donos dessas tecnologias induzam um empurrar, um postergar da regulação, né? E a gente no direito, em alguma medida, ajuda isso, Rafael, porque tem aquela velha resistência entre... Tem um livro que eu gosto muito, chama-se O Tech e o Fuzzy, né? Então é o tech, o pessoal da área tecnológica e tal, e nós das humanas, que somos do fuzzy,
né? E aí a gente vê o tech com desconfiança e o tech vê o fuzzy com desconfiança. Diz, não, isso é lá coisa dos engenheiros. Eu aqui sou advogado, é outra coisa, né? E não é, né? E veja que neste momento a necessidade da gente ingressar apresentando a questão valorativa como mecanismo de equilíbrio do desenvolvimento técnico é super importante, né? Mas a gente não vai poder fazer isso se a gente não se aproximar mais, não tentar entender mais. E aí, na linha de entender, ainda em torno da sua indagação, a primeira distinção que é importante a gente fazer na cabeça e no vocabulário é entre os mecanismos de IA de cariz decisório e os mecanismos de IA que subsidiam a decisão. São duas coisas diferentes, que merecerão regulações diferentes e que podem ter implicações substantivamente diferentes, né? Então, o mecanismo de IA de cariz decisório, ele formula por si a decisão. Isto serve para aquelas atividades que sejam muito parametrizadas, muito objetivas, né? Que você, portanto, consiga traduzir todos os critérios de decisão num comando objetivo, né? Único, subsuntivo, naquele modelo bem tradicional, né? Então, essas são os mecanismos de IA de cariz decisório. Além disso, você tem os mecanismos de IA de cariz preditivo, né? Que aí vão fazer projeções, você tem modelos, você tem uma série de outros produtos de IA, né? E aí a grande questão está no seguinte: o que a gente fala para se defender? Por exemplo, é a hipótese envolvendo esses mecanismos das nossas cortes superiores. Vitor, Sócrates. Vitor é o IA do Supremo Tribunal Federal, Sócrates é IA do STJ, Alice no TCU, né? Então, o que a gente diz para nos proteger em relação a isso? Olha, não é IA decisória, porque a decisória terá uma série de outras implicações, né? Não é decisória, é IA puramente preditivo. Quem decide é o agente humano. Tá bom, que bacana, né? Será? E o caráter indutivo que uma predição por IA tem, né? Imagina você lá, juiz, né? E aí o mecanismo de IA diz, olha, esse recurso extraordinário aqui é inadmissível. Porque isso, porque aquilo outro. Não. Mas eu acho que é admissível. Sabe o que eu acho? Vou fazer. Né? Veja que quando menos o ônus argumentativo para você fazer isso é tão grande que o comportamento humano natural será ir com a IA. E aí essa já é uma questão importante que o direito tem que se debruçar, né? Que na verdade vai juntar direito, economia comportamental e inteligência artificial, porque a economia comportamental explica isso, que a nossa tendência será, né? No outro dia eu aprendi essa expressão, vou aproveitar para usar, Rafael, que eu aprendi isso, né? Isto se chama heurística de ancoragem. Quem está assistindo, anota aí para botar num artigo, para dizer numa aula. É um caso de heurística, dizer numa reunião. Hein, Rafael? Espetacular, né? Quero chegar aqui, o que você acha, doutor Rafael? Eu acho que isso é um problema de heurística de ancoragem. Aí tem que dar uma recostadinha assim para as pessoas ficarem, meu Deus, que diabo será isso? Essa questão das heurísticas, por acaso, eu também acabei me aproximando por conta das obras daqueles israelenses que influenciaram, né, as obras também do Richard Thaler e do Kai Sunstein. Então, eles falam dos vieses, né, enfim, traz essa questão da ancoragem, como as pessoas reagem, né, às informações, aos fatos. Eu também tive que pegar essas informações, Maurício. Aí vamos dar um bisu pro povo que não leu igual você, né? Heurística de ancoragem é um mecanismo de simplificação da decisão que parte de uma informação prévia que você valora mais. Olha, essa informação é muito importante. E a predição de IA vai ter essa característica. Então, para você sair da âncora, vai ser muito difícil, né? Então, assim, esse é um primeiro momento, né? Uma primeira questão que vai ser importante o direito enfrentar, né? Porque pode, aí já chegando perto da administração pública, né? Suponhamos que a administração pública se valha
área de mecanismos de IA de cariz preditivo, está lá desenvolvendo uma determinada estratégia para enfrentar um problema qualquer, e o mecanismo de IA sugere estratégia A. E o gestor tem razões para crer que talvez não, que B é melhor, né? Então, o direito vai ter que se debruçar sobre questões como, primeiro, pode divergir? Me parece que pode, porque senão a deliberação não é do gestor, é da IA, e a IA, do ponto de vista, que já entrando bem no direito administrativo, IA não é agente competente para decidir, né? O ato administrativo seria viciado por falta de agente competente. Mas o direito vai ter que examinar isso. Pode divergir? Tem ônus de fundamentação distinto porque diverge, quer dizer, o dever de justificação, de motivação do ato administrativo é diferente, né? O controle, como o controle dialogará com esta divergência? Quer dizer, o controle tem que ser diferente, tem ou pode ser diferente para com a IA, tem ou pode ser diferente para com a escolha do gestor, em que hipóteses, né? Então, veja que o direito administrativo já vai ter muitas questões muito relevantes para enfrentar nessa interseção entre escolhas administrativas e mecanismos, indicações apresentadas por mecanismos de IA. Eu acho super interessante isso, porque realmente é um outro patamar em termos de discussão, porque uma coisa era a gente programar uma máquina, já estabelecendo todos os dados e acontecendo aquilo, e a máquina detectando, trazia lá uma consequência, uma solução. Outra coisa é a própria máquina com a inteligência artificial aprender, né? Machine learning. Ela vai aprendendo com os dados, ela consegue, é como o cérebro humano, né? Ela vai tomando ali caminhos que não seriam apenas automáticos. Ela é programada para aprender a pensar, digamos assim, ou imitar o pensamento humano. E outro dia, Vanessa, em 2020, na verdade, teve aquela primeira jornada de direito administrativo, né, do CJF. Eu me lembro que eu participei de uma lá das comissões, e o Juarez Freitas até discutiu um enunciado que acabou sendo aprovado no final, o enunciado 12, que já mostra um pouquinho essa discussão. Não fala de inteligência artificial, mas fala da questão das tecnologias. E aí o enunciado fala que a decisão administrativa robótica deve ser suficientemente motivada, sendo a sua opacidade um motivo de invalidação. Então, um enunciado, assim, o enunciado número 12 da primeira jornada de administrativo. Mas não estava se debatendo ainda inteligência artificial, e não foi esse, pelo menos, não está expresso isso no enunciado. Mas já mostra como é um debate que já está permeando, né, as discussões aqui dos administrativistas. E eu acho que você aí está na crista da onda falando de um assunto que me parece ainda vai gerar muitos desdobramentos. Em relação à aplicação na administração, Vanessa, você já falou um pouco sobre isso, a gente comentou aqui de algumas experiências, o Vitor, o Sócrates, a Alice no TCU, etc. Como é que fica, você falou agente competente, essa questão acho interessante. Como é que fica, no final das contas, a decisão administrativa mesmo? Porque o ser humano, não dá para abrir mão do ser humano. O ser humano, de alguma maneira, vai programar a máquina, vai criar o sistema, vai alimentar com dados, etc., mas a máquina, com a inteligência artificial, ela vai ter um quê de autonomia, digamos assim, porque ela vai, como a gente falou, ela aprende, ela pensa, entre aspas, e vai gerando ou sugestões ou decide por si só. Eu fico imaginando no âmbito do poder sancionatório, uma máquina tomando decisões sancionatórias, pensando um pouquinho mais para no chão. Imagina um estacionamento, não pode estacionar, é proibido estacionar nesse local, aí tem lá uma máquina que verifica que um carro parou naquele lugar, e a própria máquina já emitiria lá o auto de infração. Acho que isso já não é tão assim longe da nossa realidade. Já tem essa experiência acontecendo. Mas a partir daí, o mundo se abre, né? Porque com a inteligência artificial, não sei, em outros campos do direito sancionador, é possível que uma máquina não só decida, mas decida impondo restrições à nossa liberdade, à nossa privacidade. Como é que fica essa questão decisória mesmo, Vanessa? Eu acho que você tocou no ponto já, mas assim, se a gente puder falar um pouco mais, porque a questão da gente competente, a máquina não pode substituir o ser humano,
Alguém já perguntou se a máquina vai substituir o ser humano. Mas parece que não, mas não sei se no futuro. Aí isso tem futuro eu não sei o que vai acontecer. Mas o que você pensa hoje em relação a essa decisão administrativa com a inteligência artificial? Como é que fica a questão do agente competente, a motivação, você já falou do uso argumentativo, como é que fica isso no direito sancionador? Eu penso que é possível que você tenha IA de caráter decisório, em especial naquilo que no direito administrativo a gente chama de ato vinculado. Porque aí os parâmetros estão todos enunciados pela lei, é simples questão de você traduzir algoritmicamente, né, traduzindo um comando algoritmo, os parâmetros da lei e a máquina estará empreendendo pura e simplesmente a aplicação. A questão do agente é que ainda me parece uma questão sensível, porque a nossa sistemática opera ainda com uma lógica muito legalista e tem algum sentido, né? Assim, me lembro do professor Carlos Ari, uma vez explicando por que a legalidade... Ele usou a seguinte expressão, ele dizia, olha, o princípio da legalidade estrita, que a gente hoje em dia menospreza tanto, né? Naquele tempo. E ele dizia, o princípio da legalidade estrita, em particular na década de 70, no período ainda de final da ditadura, era o discurso da liberdade. Porque era um mecanismo que você tinha de evitar os excessos do agente público da época, que eram pessoas pouco comprometidas, digamos assim, com a liberdade, né? Então, se a gente ficar com esta ideia como pano de fundo, quer dizer, ainda hoje a questão da competência do agente como elemento vinculado, substantivo do ato administrativo, é uma garantia de liberdade, porque pelo menos você sabe que aquilo que interferiu na sua esfera de liberdade, aquilo que lhe restringiu o direito, que lhe impôs uma sanção e tal, foi realizado por alguém que representa a administração pública, não é o que a gente ensina lá na aulinha de direito administrativo, né? Então, assim, esta questão do agente competente é uma questão ainda relevante, que a gente vai ter que superar, e aí me parece que vai ter que superar por regulação mesmo, né? E aí nós vamos precisar ter cuidado para pensar qual a intervenção que o agente competente deverá ter quando se cria uma IA de caráter decisório, né? Porque se você disser que ele é que tem que apertar o botãozinho da decisão, a IA não é de caráter decisório. E aí as vantagens que ela poderia trazer não vão acontecer, porque ele sempre vai ter que entrar para apertar o botãozinho, para apertar o botãozinho, para apertar o botãozinho. Né? De outro lado, se você disser, também você não pode dizer que o agente competente tem que desenvolver o algoritmo, porque ele não é capaz disto, né? Então nós vamos ter que pensar, né, de onde ou em que ponto se dará essa transmissão da competência para o mecanismo de IA decisória. Talvez num momento assim de uma chancela do mecanismo, né? Terminou o desenvolvimento, o mecanismo está pronto, veja aí a administração se isso está bom ou não está bom. E aí sim ingressaria o agente competente para afirmar que aquele mecanismo está traduzindo as condições de decisão aplicáveis à administração, e aí você teria essa transmissão, né, da competência. Eu estava ouvindo, Rafael, um vídeo de um jovem professor, ele agora está em Harvard e na Kennedy School, que gente, agora está me faltando o pré-nome dele, que é Zitrain. Vou lembrar em algum momento. E aí dizia ele, olha, o grande desafio de IA é que ela empreende a uma poderosa transferência de poder. E ele deu um exemplo, estamos falando em IA e administração pública, ele deu um exemplo que eu fiquei um pouco assim, né? Dizia ele, olha, vamos supor que a gente tenha uma maior disseminação de carros, não os carros autoconduzidos, não, nem chego a isso. Os carros que tenham mecanismos de IA de qualquer natureza. Vários deles já têm, né? Já tem hoje o GPS e tal, mas suponhamos que isso avance um pouco mais, né? Nós podemos imaginar um momento em que, houve uma colisão de veículos muito séria,
que impediu uma determinada via, impediu a linha amarela, por hipótese, né? A administração será, em tese, capaz de assumir o controle do veículo e dizer, olha, não siga para lá. E, por exemplo, desligar os veículos. Né? Suponhamos que não seja uma hipótese de... Não é uma colisão, entraram os ladrões. Eu já passei isso uma vez, estava indo para o Galeão, na linha vermelha, começou um tiroteio. Aí para todo mundo, não sei o que, aquela confusão. A administração pública, em tese, será capaz de fazer isto. Né? Esse exemplo assusta um pouco, né? Assusta. Mas enfim, é alguma coisa que está no cenário. Mas voltando à IA de caráter decisório, acho que a questão da competência do agente vai ter que ser objeto de regulação específica, mas, de novo, tendo em conta que a intervenção do agente competente tem que ser alguma coisa para viabilizar o funcionamento da IA e não para substituir a IA, porque senão isso também não será possível. Existem experiências já em franco... Na administração pública temos coisas mais incipientes, né? A nossa própria prefeitura tem lá no... como é que é? E-Cidadão? Não, Carioca Digital. Na nossa página Carioca Digital, nós temos lá pelo menos 18 alternativas de serviço público digital, né, que já envolve alguma aplicação de IA. Mas Jonathan Zitraim, alguém me ajudou aqui, o Patrick, desculpe, me ajudou. Jonathan Zitraim, fantástico. Tudo do Zitraim apareceu, assista. Ele é muito provocador, muito interessante. Mas enfim, já temos aplicações de IA no exterior operando, por exemplo, para solução de impugnação de trânsito, de multa de trânsito. Que o mecanismo de IA tem lá a imagem ou tem lá a informação por qualquer outra razão, ele conhece, as suas razões são imputadas num sistema digitalizado e ele decide. Né? Então já temos mecanismos assim. Na experiência internacional, não tanto pela questão da competência do agente, né, no sentido jurídico, em sentido estrito, mas por preocupações ainda com possíveis desvios da IA, na experiência internacional, quando se viabiliza a IA de caráter decisório, normalmente se prevê uma instância recursal em que necessariamente o agente humano tem que funcionar. Imaginei, eu pensei nessa instância recursão. Porque aí a intervenção do agente humano neste momento vai permitir, inclusive, o aprimoramento do mecanismo de IA. Porque se ele se der conta que, olha, há aqui, por exemplo, uma situação que não estava parametrizada. É uma novidade, é alguma coisa que ninguém tinha pensado antes, a lei não tinha pensado e tal. Você terá como calibrar e aperfeiçoar o mecanismo de IA. Me parece que esta é uma alternativa interessante. No campo da IA de caráter preditivo, neste campo, a administração tem um potencial riquíssimo para atuar. Mas tem um obstáculo sério, que é o seguinte. Lembre-se, dizia eu ao início, que uma das condições para um bom desenvolvimento e utilização de IA é massa de dados. E nenhuma instituição terá mais dados do que a administração pública, porque é da sua natureza. Né? Se você considerar as várias áreas de atuação da administração pública, a administração tem as informações de saúde, de educação, as informações tributárias, patrimoniais, portanto, tem as informações sobre o desenvolvimento da atividade econômica, porque dá licença para construir, dá licença para funcionar, dá não sei mais o quê. Né? Então a administração tem uma massa enorme de dados, importantíssima, utilíssima. Problema: primeiro, os sistemas proprietários. Um sistema não conversa com o outro. Né? Nós bem o sabemos. Né? A Procuradoria-Geral do Município faz cobrança amigável da dívida ativa. E o sistema da dívida ativa demorou anos para falar com o sistema da Fazenda. Né? Por causa de uma lógica de sistema proprietário. E aí vamos. Provavelmente o sistema que regula a educação não conversa com o da saúde. Porque, não. E veja, Rafael, como isso é um efeito perverso
de alguma coisa que a gente ensina. Quando a gente vai dar aula na graduação e vai ensinar a estrutura da administração, a primeira coisa que a gente fala é: a administração se organiza a partir do critério de especialização funcional. Né? Aí depois vem lá desconcentração, descentralização, aquelas coisas todas, né? Mas o critério de especialização funcional, dizia eu para os meus alunos da graduação, é o eixo principal para as decisões sobre a estrutura da administração. Então a administração sempre se organizou a partir dessa lógica: especialização, e o que é meu, eu não preciso conversar com o outro, né? O Giannini falava, Máximo Severo Giannini falava em lógica de arquipélago e não de continente, né? Estado fragmentado, etc, etc. Então, as bases de dados de que a administração dispõe dificilmente conversam entre si. E aí, portanto, a gente já tem um handicap no que a gente poderia ter, né? Na riqueza desse acervo de informações que a gente tem. O segundo problema é que, vejam, estes sistemas foram sendo construídos a partir de uma perspectiva que era da atividade fim, né? Então, o sistema de RH da prefeitura, o Ergon, que eu estava na Secretaria de Administração quando ele foi implantado, ele não foi implantado pensando em inteligência artificial, isso não existia, né? Então, o que o sistema de RH, com o que ele tinha que conversar? Com o sistema financeiro, porque vai gerar folha de pagamento, dinheiro vai sair, isso, não tinha que conversar com outra coisa, não tinha que conversar necessariamente com o sistema da saúde ou com o sistema de matrículas da educação, né? Mas hoje, com inteligência artificial, a gente fica pensando, puxa, se eles conversassem era tão melhor, né? E aí o último comentário que eu queria fazer, porque eu vi várias referências aqui aos vieses, né? O problema dos vieses, o problema dos vieses, né? Esse é um problema realmente sério, né? Mas uma coisa que eu queria desconstruir é que a gente fala nos vieses, a própria palavra, ela tem uma carga semântica negativa de que havia assim uma coisa orientada, intencional. Olha, eu vou tirar isso, vou imputar esse dado dessa maneira, vou imputar só parcialmente, né? Não estou dizendo que não possa haver isto, né? Eventualmente você pode ter uma base de dados que esteja enviesada, esteja comprometida de maneira intencional. Mas se a gente for retornar ao sentido literal da palavra original, né? Viés é desvio de, né? Mas não necessariamente com essa intenção negativa, né? Nossas bases de dados, elas têm alguma coisa que ajuda no viés e tem outra coisa que atrapalha. O que ajuda? Bases de dados da administração pública tenderão a recepcionar uma série de excluídos digitais. Por quê? Nós não somos excluídos digitais porque somos classe média e utilizamos fortemente todos esses mecanismos que a tecnologia hoje oferece. Mas o excluído digital, que é o economicamente vulnerável, portanto, ele não está no radar da Netflix, ele não está no radar, né, do Google, né? Agora, ele está no radar da Secretaria Municipal de Assistência Social, porque ele recebe lá o cheque carioca, ele não sei o quê. Ele pode estar no radar da Secretaria Municipal de Saúde, porque ele é atendido no SUS. Ele estará no radar da Secretaria Municipal de Educação, porque seu filho está numa escola municipal. Então, isso é uma coisa que a administração pública tem em seu favor. A questão do viés, do excluído digital, do invisível digital, pode ser menos sensível, porque ela alcança um universo maior de pessoas que estão fora do uso comercial, por assim dizer, das novas tecnologias. Então, esse é o lado bom, né? E isto nos preocupa ainda também no olho grande que o mercado privado tenha para com isto que é um asset, né? Isso é um patrimônio que a gente tem, essa massa de dados. O lado ruim é que os nossos sistemas institucionais, e isso é porque as coisas são assim, né? Os nossos sistemas institucionais foram sendo desenvolvidos com o tempo, né? Então, as informações são mais ou menos ricas, porque isso era mais ou menos necessário com o tempo.
E ainda há um último elemento, que é um elemento perverso, mas também é um elemento da realidade das coisas e que não há de ser privativo da administração pública, que é o seguinte, sai desenvolvendo um sistema, aí tá lá, eu me lembro do caso do Ergon, passar 126 mil pessoas para o sistema de RH novo. Aí a gente começa botando todas as informações. Doutor Rafael tomou posse no dia tal ele espirrou, no dia tal ele pediu dispensa de ponto porque ele foi dar aula, não sei mais o que, começa com tudo, né? Cara, aí 2 anos depois, esse troço tem que rodar. Mas peraí, eu ainda não botei todos. Tenho que rodar a folha. Ver se esse troço gera a folha de pagamento. Então vamos botar do jeito que dá. Né? E aí as últimas informações que entram em todo o sistema novo entram do jeito que dá. Né? E aí aparece a questão dos viés. Tá vendo? A administração pública é assim, uma porcaria, o Leviatã. Não! Né? Se você for em qualquer outra empresa, isso vai se dar mais ou menos igual. Né? No início tudo é perfeito. Né? No final, aí vai do jeito que deu. Né? Então isso é uma coisa que nós vamos ter que efetivamente avaliar. Então uma pauta para a administração pública importante, se ela quer se valer dos benefícios que mecanismos de inteligência artificial possam trazer para ela, é fazer um trabalho de depuração da base de dados. Né? Depuração e integração. Agora isso vai exigir uma tremendíssima mudança de cultura. Né? Porque os técnicos, os profissionais vão ter que entender que informação é a única coisa que você divide, mas não perde. Né? Isso vai ser uma mudança de cultura sensível, sem sombra de dúvida. Mudança de cultura, né? Mudança de comportamento. A gente vê isso na Procuradoria, quando a gente muda lá o sistema para alimentar melhor com as informações. Nos processos judiciais, botar no processo virtual lá, olha, quando o trânsito é julgado, está em grau recursal, está em primeira instância, julgou procedente, improcedente, qual a chance de êxito. Informações que, às vezes, os procuradores ficam baixos, estou a fim de alimentar com isso agora, minha preocupação é fechar o prazo. Mas essas informações a longo prazo são fundamentais para que você tenha uma gestão, né, eficiente, no caso aí do acervo processual, mas levando isso para outras áreas, a mesma coisa. Se você não tiver, como você falou bem, eu acho, não só os dados, mas os dados ali bem trabalhados e colocados no sistema, não adianta, porque a máquina ela precisa dos dados, né? É um pilar da IA. Né? E Vanessa, assim, a gente está chegando no final aqui da live, pelo tempo, eu acho que esse tema ele merece até tem outros encontros para a gente debater ainda mais a IA e as experiências práticas da IA. E eu acho que a IA hoje ela está na administração, ela também está no âmbito do particular, que controla a administração. A gente já vê hoje aplicativos e formas de controle a partir de dados que são publicizados na internet pelo poder público, a ideia de transparência e tal, e esses dados coletados por aplicativos criados por empresas privadas conseguem auxiliar no controle social da administração, conselho social de uma eleição, por exemplo. Eu acho que isso é impressionante, né? A gente está vivenciando essas mudanças de uma maneira muito rápida, tem muita coisa ainda para acontecer e talvez acho que poucas certezas, né, em relação ao que vai acontecer. Acho que talvez a única certeza é que a gente vai ter que mudar a nossa cultura e o direito administrativo, falando da nossa área, Vanessa, um pouco mais, o direito administrativo de ontem certamente não vai ser o direito administrativo do amanhã. Como tudo na vida, tudo muda, mas eu acho que a mudança vai ser muito rápida. Então, assim, deixar essas palavras finais para você, faltam aqui mais ou menos 5 minutos, 10 minutos, para a gente fechar aqui uma conclusão. O que a Vanice traz aqui de diagnóstico da IA hoje e o que ela traz de prognóstico, né? O que ela pensa da IA? É claro que você já falou bastante sobre isso, mas em termos de síntese, né? O que você pensa, Vanice? Diagnóstico da IA hoje, o que ela pode trazer no futuro próximo para a administração pública e, apesar de tudo na vida ter o lado bom e o lado ruim, a sua impressão é que ela vai trazer mais consequências positivas do que negativas, ou o contrário? O que você
você traz para a gente aí na conclusão. Ok. Muito bem, assim, primeiro ponto, eu preciso responder a alguma coisa que eu tinha prometido responder, que era uma pergunta sobre o problema da administração e a divulgação de dados, administração, LGPD, dados disponibilizados em licitação, etc, etc. E essa pergunta me permite fazer um ponto que vai de encontro à sua... seu pedido, Rafael, que é o seguinte, nós no direito temos nos concentrado muito no estudo da LGPD, que é importantíssimo, longe de mim está dizendo que isso não é importante, mas o nosso problema não é LGPD. LGPD parte da premissa do consentimento informado, né? Então, desde que você esteja informado e consinta, ok, pode-se utilizar os dados. E essa figura do consentimento informado, com todo respeito aos que são partidários delas, para mim é uma ficção total, né? Uma ficção estratosférica, né? Porque nenhum de nós tem consentimento informado. A gente vai e clica, quero. Não, agora, todos os sites dizem assim, aqui tem cookie. Meu amigo, eu quero a resposta da minha pesquisa. Quer saber se tem cookie? Aceito. Aceito. A gente faz isso galhardamente feliz. Facebook manda lá, olha, bota aqui, que aí você vai ver como você vai ficar se tivesse cabelo louro. E a gente clica. De cabelo louro, manda pro colega. Aí você deu todas as informações, né, da sua identidade. Então, assim, LGPD não é o problema principal, né? O problema principal relacionado com o IA, com preservação da privacidade, com não sei o quê, é que nós estamos entregando com a alma em festa, coração a gargalhar, né? Eu quero. Olha, tem aqui um aplicativo que você vai dizer se está deprimido, se quebrou, terminou com o namorado. Eu quero. Aí vai ter uma carinha bonitinha. Arrumei namorado novo, carinha com o coração. Eu quero. Né? A gente faz. Né? Então, acho que um dos primeiros problemas, quando a gente estiver enfrentando questões de inteligência artificial, é entender essa característica humana. Que a gente tem a gente tem a busca do prazer imediato, da resposta imediata, da solução imediata, é atributo do humano. Então a gente precisa entender isso, né? E não será um atributo da IA, porque IA não tem prazer, né? Então isso uma primeira questão, né? E aí, portanto, respondendo lá o problema da LGPD e licitações, a LGPD dá lá os parâmetros do que pode e o que não pode divulgar, o que se constitui ou não constitui segredo, é uma questão simples de aplicação normativa. Eu acho que há um desafio para a gente pensar em matéria de IA, que é se desapegar da ideia de que isso deva ou possa ser uma regulação exclusivamente estatal. Acho que esse é um grande ponto para aqui a guisa de conclusão. O Estado jamais será capaz de regular isso, porque ele está muito longe de antever as entranhas e os entrelaçamentos das corporações para conseguir pensar as possibilidades. Então, isso não pode ser uma atividade puramente estatal, né? Isso é uma atividade que vai ter que reunir Estado, a atuação regulatória do Estado, mas vai ter que reunir também um exercício de autorregulação e vamos ter que usar lá a categoria do transadministrativo de que nos falava nosso estimadíssimo professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, que também IA não se contém nos limites da fronteira nacional, e há alguma coisa que vai para além, né? Então, assim, há uma necessidade, e vai exigir que a gente raciocine fora da caixa. E aí nós precisamos já nos familiarizarmos com essa matéria, né? O pessoal da área de filosofia, por exemplo, as questões de relacionamento de ética e IA para fins de regulação são coisas importantíssimas. A gente vai ter que se aproximar, né? Então essa é a tarefa -1 para a gente. A tarefa é a prioridade absoluta. Porque se a gente não fizer isso, como ela está invadindo a nossa vida e a gente de alguma maneira está incorporando do jeito que está, nós estamos recepcionando isso sem regulação, sem a possibilidade de exercício crítico. E isso é o pior dos mundos. Sem dúvida. Perfeito. Acho que eu concordo plenamente. Assino embaixo. Acho que o pior cenário seria a gente só ficar nesse aceito e não compreender as coisas. E se a gente tiver essa atitude de aceito e não buscar compreender o que a inteligência artificial pode trazer para a gente não vai conseguir tomar
decisões estratégicas, inclusive de como regular eventualmente a IA. Eu acho que é isso, acho que o ponto é esse, mudar a cultura das pessoas também e pensar que o Estado também não é necessariamente a única solução. Essa questão que você colocou muito bem, eu acho que o direito sem Estado, o direito administrativo sem Estado, é uma realidade já colocada em alguns cenários, e no campo da inteligência artificial, certamente é uma questão que não se esgota nos limites territoriais de um Estado, de uma nação. Acho que a gente fez a nossa parte, né, Vanessa? A gente está começando a debater IA. Eu aprendi bastante sobre IA hoje com você, e acho que a gente tem que, como você falou lá no início, né, do Tech e do Fuzzy, né, a gente tem que dialogar com as pessoas da tecnologia. Eu tenho um primo que é novo, ele tem 18 anos, mas está morando fora, numa empresa de tecnologia super avançada. Eu ouvindo ele falar, gente, a velocidade é outra velocidade, já é impressionante essa nova geração, como ela é rápida, e a gente precisa se adaptar à IA, entender a IA, para também não adianta a gente trazer uma regulação estatal com falhas, né? Trocar lá eventuais falhas lá do mercado por falhas do governo. Também essa solução não seria desejada. Eu concordo plenamente com as suas conclusões. E Vanessa, assim, na nossa conclusão da live, eu queria, assim, mais uma vez, agradecer de coração. Não só a sua participação sempre brilhante, o pessoal aqui está elogiando bastante a live, impressionante aqui o feedback, todo positivo. Mas agradecer especialmente por tudo que você sempre fez, especialmente nos últimos anos com os estudos, que eu acabei de herdar, e essa tarefa de levar à frente os projetos, que você muito bem lá já inaugurou, eventualmente trazer novos projetos, a casa tentar sempre avançar com a casa, e dizer que você é uma referência para todos nós, da Procuradoria, da PGM, uma referência para mim não só da PGM, uma referência como pessoa, como profissional, como acadêmica, da minha disciplina de direito administrativo. Nós temos referências em comum, saudoso Diogo de Figueiredo, Marquinhos Juruena. Então a gente é digamos assim, de uma mesma escola, e eu aprendo muito com você sempre. Obrigado. Hoje foi um aprendizado enorme. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Queria agradecer o pessoal que estava com a gente, dizer que se vocês tiverem curiosidade de ver mais alguma coisa do que eu penso sobre IA, vocês podem procurar no meu canal do YouTube, Momento Jabá, o Rafael. No meu canal do YouTube, Vanessa Vale, tem várias das intervenções que eu já fiz na matéria, e os artigos, as questões mais postas de maneira mais formal, você encontra na minha página da Academia Edu. E foi um prazer estar com vocês, e um super prazer, Rafael. Você é muito gentil, um amigo muito querido, e torço muito para que a sua gestão seja um super deslanche aí para o Centro de Estudos da PGM, está em excelentes mãos. Obrigadíssimo. Obrigado, Vanessa. Não deixe de seguir também a Vanessa no Instagram, ela sempre com dicas aí valiosas. E obrigado a todos que estão aqui acompanhando a live, e toda quarta-feira, às 5 horas, temos um encontro marcado aqui no Instagram da PGM. Obrigado, Vanessa, obrigado a todos e a todas. Um grande abraço e até a próxima quarta. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado.